Olá, alunos do sétimo ano. Hoje vou gravar uma aula com vocês do percurso 8 do nosso livro, Expedições Geográficas. Vou abrir o livro para a gente acompanhar aqui. Vou continuar falando sobre a industrialização brasileira, porque na semana passada eu deixei um vídeo para vocês, né, sobre a industrialização brasileira, um vídeo do YouTube que eu peguei da Brasil Escola, né, do site Brasil Escola. Então, hoje eu vou falar aqui para vocês o que está aqui no livro, né, no percurso 9. O Brasil, ele foi um país que ele demorou muito para se industrializar. Aqui no Brasil só foi ocorrer o processo de industrialização na década de 30, 1930, que a industrialização realmente se intensificou, né, ocorreu. Então, por isso, o Brasil é considerado o quê? Um país que teve uma industrialização tardia. Essa industrialização é tardia por quê? Porque se for comparar com outros países, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, ele foi bem mais lento, né? O Brasil foi bem mais lento do que esses países. Aí, a gente pode considerar aqui que o Brasil ele foi um grande produtor de café, né? Então, até a década de 1920, entre 1900 e 1920, a maior parte do PIB nacional, Produto Interno Bruto, vinha da produção de café, que é uma atividade agrícola. Então, ele não era um país onde a produção industrial era considerada importante, né, para o desenvolvimento. Aí, a partir da década de 30, isso começou a mudar, né, porque teve alguns acontecimentos internacionais que levaram à desvalorização do café. Em 1929, teve a crise econômica nos Estados Unidos e ela afetou outros países, e o Brasil foi afetado. E nesse período, o preço do café caiu. Então, muitos cafeicultores aqui do Brasil foram à falência, né? Então, o café passou a ser, não era mais um negócio tão lucrativo quanto antes, depois desse período, né, que teve a crise econômica de 1929. E aí, na década de 30, 1930, até 1940, o governo do Getúlio Vargas ele começou a investir na produção de aço, produção de energia com as usinas hidrelétricas, né? Produção de máquinas, né, para a indústria. E aí começou a acontecer o desenvolvimento industrial, crescimento da industrialização. E o que foi importante para isso também? Quando foi substituir os produtos importados por produtos nacionais. Porque aí, se o mercado interno brasileiro tinha demanda, né? Tinha pessoas para comprar os produtos, então eles começaram a produzir para atender essa necessidade. Aí eu deixei para vocês uma atividade com essa figura aqui, né? Na década de 70, os investimentos estatais, o que é investimento estatal? Do governo. Manteve o crescimento industrial, privilegiando grandes empresas. O que é privilegiar? Apoiar, né, o crescimento dessas empresas. Então, esse período aqui foi chamado de milagre econômico, quando aconteceu um grande crescimento industrial, que foi entre o ano de 1967 a 1973.
Nesse período aqui, o Brasil tinha um governo militar. Era uma ditadura, né? Chamada ditadura militar. Mas houve um grande investimento no crescimento industrial. Aí a gente passa aqui, ó, na década de 80, a gente teve problemas econômicos no Brasil, né? A economia brasileira tinha inflação, problemas de medidas para manter o crescimento industrial. Então, é chamada esse período de 1980 de década perdida, né? Que tinha dificuldade para ter as empresas obterem crédito para poder modernizar os equipamentos, né? E manter a produção. Foi um período de grandes problemas econômicos no Brasil, né? Na década de 90, a economia ficou mais estável, algumas áreas da indústria começaram a voltar a crescer, mas com dificuldade para competir com os produtos importados, porque nesse período também aconteceu a chamada abertura do mercado. O que é essa abertura do mercado? É facilitar a entrada de produtos importados, né? Então, isso aí prejudica a indústria nacional, porque eles têm que competir, né, com esses produtos importados que às vezes têm tecnologia mais avançada, né? A indústria no século XXI. A indústria nacional tem lutado, né, para manter o desenvolvimento e acompanhar o desenvolvimento tecnológico da indústria mundial. E hoje nós temos no Brasil, a gente tem institutos de pesquisa e ensino que busca adquirir conhecimento científico para poder apoiar a produção e nossa produção industrial. Por exemplo, qual é o instituto? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. A Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que eles fazem pesquisa na área da produção agrícola e pecuária, para que o Brasil consiga se manter como um grande produtor nessa área, né? Apesar desses investimentos serem crescentes, o Brasil ele ainda tem dificuldade, né, para ter independência tecnológica. A maioria das vezes a indústria nacional ela trabalha com a tecnologia que é desenvolvida em outros países, né, acompanhando o desenvolvimento tecnológico de outros países e não assim uma indústria independente, né, no Brasil. A gente tem também a questão aqui que a concentração, né, da produção industrial na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, principalmente São Paulo. Lá em São Paulo tem a região chamada ABCD, a região do ABCD, que é onde tem uma concentração de indústrias. Por que ela é chamada esse nome? Porque reúne os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. E aí, nessa região, houve uma concentração do desenvolvimento industrial. Ali, em São Paulo, tem os principais eixos rodoviários, que eles vão fazer o quê? Levar, né, os produtos que são produzidos para o resto do Brasil. Ocorreu essa centralização do desenvolvimento industrial ali na região de São Paulo. Mas o que está acontecendo hoje? Está acontecendo uma desconcentração, porque outras regiões do país estão se desenvolvendo e tendo também uma produção industrial importante. Não é mais só São Paulo, né? Porque em São Paulo também tem alguns fatores que levaram
perder essa posição. Por exemplo, questão lá de congestionamento de trânsito, os salários lá são mais altos do que em outras regiões do Brasil, impostos também mais altos. Então, isso levou a outras regiões do Brasil se desenvolverem também. Por exemplo, tem a exploração de minério na região do Pará, né? Em Carajá, Minas Gerais, Patos de Minas, né? Então, Maranhão, Bahia, indústrias petroquímicas, Rio Grande do Sul também, indústria automobilística em Minas Gerais. Hoje ocorre esse processo de descentralização industrial, né? Saindo assim só dali da região sudeste e espalhando para outras regiões do Brasil. Aí na próxima aula a gente vai ver essa questão das inovações tecnológicas, né? Que é chamado de terceira revolução industrial, que é quando a indústria passou a trabalhar com o desenvolvimento tecnológico, incluindo a informática, a robótica, na produção, a questão da biotecnologia. Aí nós vamos ver mais sobre esse tema na próxima aula. Até mais.